No vídeo de hoje eu vou mostrar uma forma fácil e rápida de conectar um banco de dados SQL Server no Excel. Isto muitas vezes é necessário quando você não tem mais o ERP ou você tem somente o banco de dados e você precisa extrair alguma informação, ou você tem o ERP e você precisa de alguns relatórios que teu ERP não proporciona. Então vamos ao vídeo. Então lembrando que para fazer isso eu tenho que ter usuário e senha do meu SQL Server. E eu tenho que ter também a conexão lá do banco de dados. Independente dele estar na minha máquina ou em um servidor, eu tenho que ter conexão, eu tenho que ter acesso. Mesmo que seja por acesso remoto, mas eu tenho que ter o acesso. Eu estou usando aqui o Excel 2013, mas eu já fiz isso no Excel 2007, já fiz em outras versões de Excel também. Então aqui na aba Dados, nós vamos aqui de outras fontes, SQL Server. Aqui então ele está me perguntando o nome do servidor. Eu preciso colocar o nome do servidor. E se o meu banco de dados, se o meu SQL está com instância, eu preciso colocar a instância também. Eu não utilizo o usuário do Windows, então a autenticação do meu banco de dados é a autenticação lá do SQL mesmo. Agora o Excel já está conectado à minha base de dados. E aqui então eu posso escolher qual é o banco de dados que eu quero conectar. Logo abaixo então eu vou verificar todas as tabelas do meu banco de dados. Lembrando que o que eu fizer aqui no Excel, quando tiver alguma alteração lá no banco de dados, ele altera aqui, mas o contrário não. Então se eu fizer alguma alteração aqui no Excel, ele não vai alterar no banco de dados. O meu banco de dados ele continua intacto. Então ele é apenas para consulta. Eu vou escolher uma tabela aqui então. Eu vou escolher a tabela mercadoria então. E aqui nesta tela então é possível eu salvar essa consulta em um outro local. Isso pode ser útil caso você precise fazer uma consulta online desse banco de dados, ou até mesmo passar para um pendrive ou alguma coisa assim. Aí você pode salvar tudo junto na mesma pasta onde ele está. Caso contrário, você pode deixar na mesma máquina que não há problema algum. Você tem a possibilidade também de salvar a senha no banco de dados, a senha do banco de dados aqui no arquivo. E vamos concluir. Ao concluir então, ele me trouxe toda a tabela de mercadorias aqui. Aí eu posso usar aí os meus conhecimentos de Excel para fazer qualquer consulta, para montar um dashboard ou coisa parecida. Como eu falei, qualquer alteração que eu fizer aqui, ele não vai alterar no banco de dados. E quando atualizar esse banco de dados, ele vai alterar automaticamente. Porém, se eu inserir uma coluna, quando atualizar, essa coluna não vai ser apagada, ela vai continuar aqui. Então se eu fizer, por exemplo, um PROC-V ou inserir qualquer outra fórmula aqui, ela vai continuar aqui, ela não vai apagar. Vamos ver como isso funciona então? Então eu alterei esse número aqui para 100. Então nós vamos aqui, vamos atualizar a planilha. Quando eu atualizei então, ele voltou a numeração que está lá no banco de dados, não alterou nada no banco de dados, e a minha coluna continua intacta. Então, independente de você salvar ou não a planilha, ele não vai alterar essas informações. No próximo vídeo eu quero mostrar uma forma de fazer isso no Axis.
No Access, ao contrário do Excel, o Access, qualquer alteração que eu faça na tabela, ele vai alterar no banco de dados. Então ele pode ser útil devido a isso. Então, até o próximo vídeo.